Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro. Estamos no tempo do Natal, nesse período, nesta semana depois da Epifania. No próximo domingo é a festa do batismo de Jesus, com a qual nós concluímos o tempo do Natal, e na segunda-feira, dia 10, começa o tempo comum. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ele veio a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, ele fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de escutar. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus retorna da Judeia, das margens do rio Jordão, onde fora batizado por João Batista, iniciando o seu ministério público, Jesus retorna à Galileia. E Lucas faz questão de remarcar, ele o faz na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que guia a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua fama começa a espalhar-se. Eu tenho dito em dias anteriores que nessa primeira fase da missão de Jesus na Galileia, ele se torna muito famoso. As multidões acorrem de todos os lados para escutá-lo, para receber alguma cura de sua parte. O problema é que esse momento de fama, de multidões que acorrem para escutá-lo, dura relativamente pouco. Gradativamente também vão começando os conflitos, sobretudo com as autoridades judaicas. A fase da evangelização na Galileia, no fundo, é bem ambígua, é bem mesclada. Há multidões que acorrem para vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, receber curas, e há também pessoas que querem pegá-lo em ciladas, sobretudo os doutores da lei, aqueles que são do partido de Herodes, de algum modo estão desconfiados com esse novo pregador que começou o ministério. Jesus ensina nas sinagogas e todos o elogiam. É nesse contexto que ele veio a Nazaré, a aldeia onde ele fora criado. Nazaré, dizem os estudiosos, era uma aldeia de mais ou menos 300 ou 400 pessoas. Era muito pequena. Conforme o seu costume, no dia de sábado, ele foi à sinagoga. Bonito perceber esse elemento.
significa que a família de Jesus era uma família assídua na sinagoga. José ia todo sábado à sinagoga com Jesus desde criança. E isso para ele se tornou algo natural. Participar do culto sinagogal, do culto sabático, tornou-se algo bastante natural. E ele se levantou para fazer a leitura. Na verdade, qualquer homem, depois de ter feito a cerimônia de Bar Mitzvah significa filho do mandamento. A partir daquele momento, mais ou menos aos 12 ou 13 anos de idade, o rapaz fica imputável perante a lei mosaica, isto é, ele é responsabilizável de algum descumprimento da lei. A partir daquele momento, ele pode fazer leitura na sinagoga e inclusive fazer a homilia. O culto sinagogal sabático consistia numa leitura da Torá, do Pentateuco. O Pentateuco foi dividido em seções, chamadas de Parashot, e a cada sábado se lia uma seção, um pedaço do Pentateuco. Cantavam-se salmos, tanto no começo quanto no final, vários salmos eram cantados, faziam-se algumas orações, o Shema, a Shemone Esrei, a oração das 18 bênçãos, o Kadish, uma oração que tem algumas semelhanças com o Pai Nosso. E também se fazia uma leitura dos profetas. Sempre se começava com uma leitura dos profetas, a partir da qual se fazia a homilia. Jesus então toma o livro e escolhe a passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 61. Ele então lê essa passagem para a comunidade reunida na Assembleia Sinagogal e ele deve fazer a homilia. O que diz o texto de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E depois Jesus faz a homilia mais curta da história. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Nós já sabemos que o hoje lucano não é simplesmente um advérbio temporal. O hoje lucano é um tempo cairológico, é um tempo de graça, é um tempo em que Deus manifesta plenamente o seu amor misericordioso, é tempo da salvação. E Jesus assume esse projeto missionário, este projeto apostólico de Isaías como o seu projeto. O Espírito do Senhor está sobre ele. Toda a vida e toda a missão de Jesus foi desenvolvida na força do Espírito Santo. O Espírito Santo o ungiu, o consagrou. A palavra unção, em grego crisma, não significa simplesmente melecar a testa com óleo. Unção significa consagração, separação, santificação e ao mesmo tempo também envio missionário. Então Jesus se percebe ungido pelo Espírito. Teria acontecido no batismo tudo isso? Muito provavelmente. A experiência do batismo é uma experiência totalizante da força do Espírito. A unção trata-se em Jesus muito mais de uma unção espiritual do que uma unção com o óleo propriamente dito. E essa unção acontece no batismo quando o Pai lhe diz: este é o meu Filho amado, escutai. Jesus, portanto, ungido, consagrado, santificado, separado, é enviado por Deus na força do Espírito para desenvolver o seu ministério. E que ministério é esse? O ministério é a síntese da missão do Messias. Anunciar a boa notícia aos pobres, o Evangelho, boa nova, Evangelion, boa notícia.
Jesus, ele mesmo é uma boa notícia, ele mesmo é um evangelho, mas ele veio para anunciar uma boa notícia aos pobres, para realizar sinais que demonstram a chegada do reino. Os cegos recuperam a vista, os prisioneiros são libertados, e ele proclama um ano da graça do Senhor. Ele proclama o tempo cairológico, o kairos, o tempo da salvação de Deus. Fecha o livro, se senta, e aí ele faz a mais curta pregação e a mais contundente de todas. Hoje se cumpriu esta passagem. Isto é, Jesus assume o projeto missionário de Isaías, capítulo 61, como o seu projeto missionário. Em Nazaré, a situação é ambígua. O texto de Lucas diz que todos davam testemunho a respeito dele, admirados com as palavras lindas que saem dos seus lábios, mas logo em seguida vamos ver que a multidão também não compreende e até quer matá-lo, jogando de cima do pináculo do monte sobre o qual a cidade está construída. Toda a atividade missionária de Jesus provocou sentimentos e reações muito distintas. É importante não ficar quieto diante de Jesus. Não podemos ficar neutros diante dele. Nós temos que dar uma resposta. Diante da missão do Senhor, não há como ficar quietos, calados, parados. A nossa reação precisa ser uma reação de adesão existencial. Um abraço a você. Acolhamos essa boa notícia do reino, esse projeto missionário de Jesus, e o façamos também nós, como cristãos. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.